Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast do Saúde Digital. E hoje a gente vai abordar um tema muito importante que é o autismo. É um tema que está em alta também. E para dar início, né, para falar sobre esse tema muito importante, nós temos dois convidados, que são o Dr. Ronaldo Rabelo, médico graduado pela UFAM, especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia e também especialista em neurologia infantil pela Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil e curso de pós-graduação em transtorno do neurodesenvolvimento pelo CBI of Miami. E temos também a doutora Rosilene Melgueiro, psicóloga, pós-graduada em psicologia hospitalar, psicopedagogia, neuropsicopedagogia e graduanda em neuropsicologia. Mediando esse podcast estou eu, Gabriel Serrão, aluno do sétimo período de odontologia da UFAM. E para darmos início a esse podcast, vamos falar sobre o porquê que é tão importante falar sobre o autismo atualmente e o que é o autismo, né? Poderiam falar, por favor, Dr. Ronaldo, doutora Rosilene, fiquem à vontade. Quer começar, doutora? Não, o senhor começa, doutor. Fica à Tá vontade. bom. Eu fico segundo. Acho que então a grande importância, né, de se falar de autismo hoje é, obviamente, o aumento do número de casos. Eu acredito que a maior parte das pessoas hoje pode dizer que conhece pelo menos um autista, mais de um. Muitos podem dizer que tem autistas na família ou até pessoas próximas mesmo. Então, obviamente, conhecer a, essa condição, esse diagnóstico é importante para que a gente possa incluir essas pessoas na sociedade da melhor forma, né? Reduzir o estigma social e permitir que essas pessoas tenham uma vida, vamos colocar assim, em paralelo com as pessoas que não são autistas. Paralelo, eu digo, junto com as pessoas que não são autistas, tá? Acho que eu vejo isso como, acho que a grande importância. E lembrar que o autismo não é só na criança, essa pessoa vai crescer, essa criança autista ela vai crescer. Então, o autista vai passar pela adolescência, pela vida adulta e até pela velhice. E, embora muitos desses pacientes melhorem substancialmente das suas dificuldades ao longo da vida, a gente sabe que eles manterão também dificuldades e características por toda a vida. Então, é muito importante entender o que é o autismo, a reconhecer como essa pessoa, que características que essa pessoa pode ter para que a gente possa ajudar essas pessoas da melhor forma. Perfeito. E na sua visão, doutora Rosilene, por que também é tão importante falar sobre autismo atualmente? Então, boa noite a todos, boa noite ao doutor, nosso mediador Gabriel. Hoje, a gente vê que é de suma importância ter esse olhar de um diagnóstico, né? Então, as pessoas me procuram muito e dizem assim, né, doutora, você pode me dar um diagnóstico, né, que depois nós vamos falar, mas não é bem assim. Então, todo mundo hoje parece que virou um rótulo, vamos dizer assim. Então, todo mundo quer entender o que é isso. Até nós, enquanto profissionais da área da saúde, o doutor, como neurologista, sabe que hoje a demanda é muito grande. Então, hoje tá super lotada as agendas dos profissionais, porque a importância de reconhecer, né, de entender o que é isso, como se dá isso, porque, por, como eu devo entender isso, como eu devo observar, como eu devo entender todo esse no ponto de interrogação que hoje é o autismo como um todo. Então, eu entendo que a importância hoje é de conhecer, do autoconhecimento em tudo que se apresenta aparentemente de uma forma abrupta na nossa família, num nascimento, alguma coisa assim. Mas essa importância de entender, de quantos profissionais colocar a importância de entender através de um diagnóstico o que é o autismo.
Perfeito, doutora. E o que é o autismo? Há um conceito que define o autismo? Alguma explicação técnica a respeito disso? O que é exatamente o transtorno do espectro autista? Tá. Quando a gente vai atrás do nome autismo, os primeiros casos foram assim denominados na primeira metade do século passado. Óbvio que já existiam pessoas assim antes disso, mas só se nomeou a condição dessa forma no começo do século passado. Então, o autismo é do nome auto próprio. Então, a característica básica e fundamental do autismo é a dificuldade social. Existe uma certa discussão em relação ao que seria de fato essa dificuldade social, mas uma explicação que eu acho bem adequada é a dificuldade da teoria da mente. Então, o autista, por definição, principalmente aqueles autistas em idade menor, eles têm que ter obrigatoriamente dificuldades sociais. E a dificuldade social aqui, ela não é qualquer dificuldade social, uma dificuldade social que se caracteriza pela dificuldade de entender o outro. Então, de ter interesse em interagir com o outro, de saber como interagir com o outro, de perceber nuances sociais em relação a gestos, forma de falar, expressão facial, de saber, por exemplo, no caso da criança, brincar em conjunto, saber como iniciar e como manter a interação com outra pessoa. Então, precisa deixar claro que não é um completo desinteresse pelo outro. Quando a gente lida com autistas, mesmo de nível de suporte mais alto, e a gente vai acompanhando eles ao longo da vida, a gente vê que na adolescência eles começam a desenvolver interesse afetivo, por exemplo. Então, existe, obviamente, um interesse pelo outro, né? Mas a forma desse relacionamento, de como seria isso, essa compreensão, ela é, obviamente, alterada, tá? E essa característica básica é fundamental. Então, para poder dizer que uma pessoa seja autista, ela tem que ter dificuldade social nesse sentido, no que se refere em relação à reciprocidade social, à cognição social e à comunicação não verbal. E uma outra característica que é tão importante quanto que tem que estar presente é o padrão restrito e repetitivo de comportamento, que ele pode se caracterizar aí por comportamentos repetitivos ou estereotipados, por uma aderência muito intensa a rotinas, chegando ao hábito de comportamentos ritualísticos, uma rigidez muito grande no sentido de não aceitar mudanças e alterações sensoriais. Então, de forma geral, a gente poderia definir autismo então como uma dificuldade de lidar com o novo, posso colocar assim? Por quê? Porque a gente olha as duas situações, elas envolvem lidar com o novo. Quando você vai interagir com uma pessoa, você não sabe o que vai acontecer. E o segundo, em relação ao padrão restrito repetitivo de comportamento, a pessoa, dentro do espectro autista, ela entende que é mais confortável manter o mesmo padrão de comportamento que ela já conhece, seja um movimento, seja um ato de brincar, seja uma ação, um conjunto de ações, fazer o que a pessoa já conhece é mais confortável. Por isso, por exemplo, quando a gente fala das estereotipias, por que o autista faz estereotipia? Porque é um movimento que ele já sabe, ele se sente bem fazendo aquilo. Existe já um caminho mental, né, que gera um feedback de uma sensação boa, vamos colocar assim, né, não tem nada a ver com... Eu até costumo falar às vezes para pacientes que é como se fosse um vício. Não é bem um vício, mas assim, é difícil você falar para uma pessoa que tem um vício qualquer, para de fazer. Ele não vai parar assim. Exige um esforço da pessoa, exige uma dedicação grande, e uma pessoa autista também não vai parar um comportamento efetivo só porque eu falei para ele parar. Né? Imagine que aquela pessoa se sente bem fazendo aquilo. Seja, né, um comportamento ritualístico, seja um comportamento motor, etc. Um som que a pessoa emite. Em suma, então o autismo é uma condição, tá? Eu posso codificá-la como uma patologia porque ela tem CID próprio, tá? E porque ela atrapalha a pessoa, né? Outra característica fundamental obrigatória do autismo é que ele traga prejuízos para a pessoa. Então, não pode ser, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, uma pessoa que gosta que seja tudo feita tudo do mesmo jeito, mas se ele aceita bem mudanças, isso não me chama a atenção. Né? Quando eu falo do autismo, essa pessoa vai ter dificuldade, ela vai se irritar, ela não vai aceitar uma mudança, ela vai se irritar com aquilo, vai chegar ao cúmulo de não fazer, né, uma ação
queria fazer por conta da rigidez, por exemplo. E exige que esses sintomas sejam presentes desde a infância, tá? No mundo real e no próprio mundo teórico, no DSM, por exemplo, consta isso, ele sabe que o paciente ele pode, nos primeiros anos de vida, não ter um quadro todo bem manifesto, mas quando a gente vai acompanhando essa pessoa, e principalmente ao longo das grandes mudanças da vida, por exemplo, transição da lactância para o pré-escolar, do pré-escolar para o escolar, do escolar para a adolescência e depois para a vida adulta, em que o nível de demanda social sobre essa pessoa muda, e o nível de cobrança também, é quando os sintomas podem ficar mais aparentes, tá? Então, resumindo de forma mais simples, o autismo é uma condição que se caracteriza por um espectro, né, por variação das manifestações, mas que obrigatoriamente tem que ter dificuldades sociais, padrão restrito e repetitivo de comportamento, tem que se iniciar ainda na primeira infância, tá? Isso é importante porque existem outras condições que podem se assemelhar ao autismo e que não são autismo, mas que começam em outro momento da vida, tá? Por exemplo, transtorno de personalidade do tipo A pode se assemelhar ao autismo, um quadro depressivo grave, enfim. E que tem que atrapalhar a pessoa, tá? Então, como a senhora falou mais cedo, doutora, muita gente procura, quero ter um diagnóstico, mas espera lá. Primeiro ponto, existe prejuízo? Porque assim, uma coisa é uma característica da pessoa, outra coisa é um prejuízo. Eu tenho familiares que têm, um familiar que tem um comportamento bastante rígido, mas que não tem outras características para autismo, então ela não é autista. Ela não tem dificuldade social, não tem alterações sensoriais, não tem um padrão repetitivo restrito de comportamento, então ela não é autista, ponto. E isso a gente tem que ser muito levado em conta quando a gente pensa, eu posso ser autista? Posso, mas espera lá, existe um prejuízo ou é uma característica minha? Eu sou uma pessoa baixinha, é uma característica minha, não adianta eu querer, eu vou ser alto. Não vou ser alto, né? Ponto. Não vou ser alto. Eu gosto de, sei lá, deixa eu pensar aqui, gosto de cozinhar? Não. Posso mudar? Até posso, mas assim, certas coisas são características e certas coisas são transtornos. A alteração não tem que atrapalhar a pessoa. Vou deixar a senhora falar mais, que senão eu vou falar muito. Uau, isso é bom, doutor. Isso é bom porque a gente tira nossas dúvidas, tanto a gente quanto o profissional, porque o senhor é um médico, né? A gente sempre, quando chega alguém no consultório, você pode. Não, fazer um diagnóstico, eu não dou diagnóstico, eu não receituo, não faço, eu sou psicóloga, eu não sou médica. Então, assim, nessa parte, né, dessa vulnerabilidade que hoje a pessoa do espectro autista, como se dá isso? Como eu vejo isso? Como eu vejo? Porque hoje, como isso parece que virou febre de uma forma assim que nem o doutor acabou de mencionar, as pessoas dizem, porque meu filho anda de ponta de pé, ele é autista, tem que levar no psicólogo, tem que levar no neurologista, tem que levar no neuropediatra. O meu filho, ele brinca muito, a gente chama, ele não escuta. Então, assim, ó, essa pergunta acabou. Hoje eu olho muitas pessoas, muitas mães, doutor, desesperada, porque será que meu filho é autista? Será que porque até entender o espectro são coisas variáveis, como trabalhar essa ansiedade dele, esse estresse dele, aí que nem o senhor fez, tem que ver qual é a dificuldade dessa regulação emocional, porque a gente trabalha a regulação emocional. Será que essa criança é autista? Será que meu filho é assim? Então, hoje, na escola, por exemplo, quando eu palestro na escola, a maioria dos professores, dos professores, né? Eles estão assim, estão adoecidos na realidade. Cuidar de quem cuida, né? Essa palestra, acho que todos nós já usamos em uma palestra, de cuidar de quem cuida, porque às vezes nem mesmo os profissionais da área da saúde, por isso que enquanto psicóloga, eu olho essa importância, doutor, de nós nos capacitarmos sempre, de nós buscarmos novos conhecimentos nessa área, porque parece que a ciência se avança a cada dia. A neurociência, ela está ali, exposta para todo mundo, tem facilidade. E hoje eu achei muito engraçado que uma vez uma mãe me procurou, né, e disse assim, não, porque eu estava pesquisando na internet e aí eu comecei a observar o meu filho, porque ficou uma coisa assim do estigma da sociedade, que as pessoas já dizem, mas quem que não tem problema? Olhando para a gente, quem nós éramos?
Se nós formos fazer, eu estava até falando com a professora um dia desse, professora, eu acho que eu sou TDAH, só pode ser. E aí começa a imaginar coisas, e é assim que hoje as famílias ficam. Não, meu filho, não, porque meu filho fez, meu filho está andando de ponta de pé. Uma vez eu atendi uma paciente, que de repente, quando ela assistir, ela vai saber que é ela, e ela disse: olha, doutora, minha filha tem autismo. Tem autismo. Mas quem falou isso para você? A professora. Uau, mas assim, ela passou assim, falou que a professora, ela rotulou, só falei, sim. Aí ela disse, porque ela só vive andando de ponta de pé. Aí eu disse, então vamos marcar uma consulta. Por isso a importância de trabalhar essa dificuldade na regulação emocional. Vamos estudar isso, vamos ver isso. E aí, quando eu comecei a fazer consulta com ela, comecei a observar, passei uns trabalhinhos, ainda não faço muita intervenção. Aí, mas eu escutei ela, porque ela disse, não, porque ela anda de ponta de pé. Então, bora lá trabalhar isso. Cheguei, comecei a trabalhar, eu fui, trabalhei com elas, as letrinhas e tudo mais, o alfabeto, peguei um pouco da neuropsicopedagogia, trabalhei nela, passei uns testes bem basiquinho, e a menina fazia que saiu bem tudo. Aí eu disse, ué, mas ela tem mesmo um problema de estar andando de ponta de pé. E aí eu disse assim para ela, observei bem ela, disse, tá bom de você levar no ortopedista. Ortopedista? Ortopedista, leva ela numa fono, porque a gente trabalha com tudo isso, né, doutor? É uma equipe multiprofissional para chegar no diagnóstico, para chegar no. Não, é realmente o diagnóstico segundo a classificação do DSM-5, né, do CID-11, e aí não é assim. Então, hoje, apresentar essa vulnerabilidade, hoje as mães estão adoecendo sem saber se é realmente aquele resultado, se é mesmo autismo, se é TDAH, tem TOD, tem superdotação, e vai embora um puxando o outro. Então, hoje, isso é um ponto de interrogação que os pais vivenciam. Em relação vocês entraram em muitos pontos interessantíssimos. Foi discorrendo, acabou falando, ai, é, entrando em um ponto foi puxando o outro, né? Achei isso muito interessante nessa conversa. E tem algo também que eu pensei que foi que o senhor falou no início sobre o aumento, ou se foi a doutora Rosilene, peço perdão, que foi sobre o aumento do diagnóstico de pessoas autistas, né? Tem alguma, vocês sabem se tem alguma explicação sobre esse aumento de diagnóstico, se pode ser sobre mais procura ou se pode ser alguma outra questão que talvez esteja afetando ainda mais as pessoas em relação a esse ao autismo, né? Ou não sei se deu para É, entender a deu, pergunta. deu sim. O grande motor, para posso dizer assim, do diagnóstico é a questão da ampliação dos critérios. O DSM é diagnóstico em saúde mental, ele é documento internacional, válido em tese em todo o mundo. E ele é feito com consenso de especialistas, em que cada diagnóstico, para cada diagnóstico, aliás, são definidos critérios, tá? E o autismo como condição, ele só começou a ser listado no DSM-3, que é da década de 80. DSM-1 não constava nada em relação ao autismo, DSM-2 constava autismo como uma forma de reação psicótica, e só no DSM-3, que era da década de 80, que surgiu o nome, né, autismo. Só que no DSM-3 só entrava dentro dos critérios pacientes que hoje se encaixariam no nível 3 de suporte com déficit intelectual associado. Tá? Então, era um grupo muito mais restrito de pessoas. Uhum. No DSM-4, que é da década de 90, houve uma separação em vários subdiagnósticos, então, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, etc., que muitos assim, guardavam várias características em comum e diferiam em algumas características. Então, de novo, autismo típico, atípico, o autismo infantil, o autismo atípico. A grande diferenciação que ali era a idade em que a pessoa recebeu o diagnóstico e tinha início dos sintomas. O Asperger se diferenciava por uma intensidade menos significativa da dificuldade social, por aí vai. Mas então ficavam vários nomes, né? Vários diagnósticos, inclusive com um CID, com um código próprio.
E no DSM-5, que é de 2013, houve essa percepção de necessidade pelos profissionais que fazem o documento, de que valeria a pena colocar todo mundo dentro de um diagnóstico. Então, daí virou o espectro, né? Então, se antes no DSM-4 se colocavam vários diagnósticos separados para uma mesma condição básica, vamos colocar assim, no DSM-5 todo mundo entrou no mesmo diagnóstico, tá? Óbvio que aí existem níveis de suporte, existem esses questionamentos em relação ao quão amplo, se esse espectro está amplo demais ou não, mas enfim, né, o que está válido hoje, o DSM-5 texto revisado, 2023, ainda coloca como um espectro, tá? Com a ideia, né, de que a intensidade dos sintomas pode ser bastante diferente, mas as características básicas têm que estar presentes para que a pessoa possa receber um diagnóstico de autismo. E aí sim, óbvio, tem teorias da conspiração, se é toxina, vacina, paracetamol, enfim, N situações, tá? É óbvio que eu não trabalho com pesquisa, mas a gente acaba tendo que aprender a ser cientista, de certa forma, então a gente nunca pode se fechar para uma possibilidade, para uma hipótese, tá? Mas hoje, de fato, o que se tem de principal característica, por assim dizer, o principal motivo para aumentar o diagnóstico é o fato de que os critérios são mais amplos. E aí também entra, né, o acesso mais fácil a um profissional de saúde, a preocupação dos pais em relação a possíveis desvios de desenvolvimento de forma mais precoce, ou mesmo já na infância, e no caso de adolescentes e adultos, muito mais a autopercepção de dificuldades. Então, o paciente percebe, acha que tem alguma coisa diferente e vai atrás de um diagnóstico, tá? Obviamente, por exemplo, seria muito mais difícil, ainda é muito difícil, onde não se tem acesso a profissionais como psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, um médico, etc. Mas, assim, a gente não tem nada concreto, de fato, tá? Óbvio que a teoria da conspiração existe, mas que eu posso dizer assim, você tem um trabalho muito bem feito que justifique que, sei lá, toxina X, uma situação Y aumente o número de casos? Não, a gente não tem, tá? Só para fechar essa parte, para não esquecer, ainda tem um outro fator. Quando a ciência evoluiu muito no campo da genética nos últimos 150 anos, então, de um pouco mais de 50, 60 anos para cá, começou-se a abrir esse conhecimento em relação à epigenética, né? Ao que está acima do gene, daí o nome é epigenética. Então, a epigenética se refere para quem não conhece, são modificações na cadeia do DNA, tá? Que não são modificações da sequência do DNA, mas na forma que esse gene vai ser lido. Então, se vai ser mais fácil, mais difícil para ser lido, se ele vai ficar escondido ou mais acessível para o maquinário de síntese da célula. Então, a gente sabe que isso passa de geração para geração, tá? Isso já é bem documentado, não vou questionar aqui, não vou trazer referência. Então, por exemplo, será que de fato existe alguma questão ambiental? Não sei, não sei. Que esteja passando de geração para geração, então, talvez a nossa geração, para assim dizer, por ter acumulado mais alterações epigenéticas, foi mais exposta e tem mais chance de ser autista? Não sei, uma possibilidade, né? Mas, de fato, a gente não tem isso documentado hoje, tá? Então, o que a gente tem, com certeza, é aumento do espectro, né, permitindo que mais pessoas recebam um diagnóstico. Assim como acontece com a hipertensão arterial hoje, né? Como o valor de referência caiu, mais pessoas serão hipertensos. Hipertensas, pessoas são hipertensas. Desculpa, doutora, eu falei muito, deixa a senhora falar. É isso mesmo. Entendi. Muito obrigado. A senhora teria mais alguma coisa a acrescentar também, doutora Rosilene? Essa questão do espectro, né? Então, as pessoas às vezes não têm entender, né? Transtorno do espectro, né, doutor? Aí a pessoa, mas o que é espectro, né? O que é isso? O que é esse transtorno? É um É, fantasma, né? é tão diferente. Nossa, eu, enquanto profissional, eu ficava estudando, mas o que é isso? Como se dá isso? Como acontece isso? A gente que é profissional, que a gente busca conhecimento, estuda todo o tempo, buscando conhecimento para tentar explicar para os nossos pacientes, para as pessoas, através de uma palestra, mas nada a ver, que os sintomas e níveis de gravidade que se variam, aquilo que o doutor mencionou logo no início. Precisa ver esses sintomas, precisa avaliar
essa gravidade desse aspecto. Então, ninguém. Eu acredito ainda, eu ainda não trabalho diretamente com tratamento, doutor, mas eu acredito que tem que ter todo um protocolo para que identifique quais são essa, essa dificuldade que essa criança apresenta, porque a gente conhece muita história, a gente conhece muito mesmo. Então, a gente passa a entender, nós profissionais, a partir do que os pais falam para a gente. E hoje, uma coisa assim que eu acho bem legal, bem bacana, é que os pais hoje, de alguns que já têm um diagnóstico já, eles buscam conhecimento para isso. Eles sabem, às vezes, até que um profissional, ele sabe da adaptação, como regular, como tratar, como observar o seu filho, como lidar com aquele acolhimento que, às vezes, até o próprio profissional não sabe, né, doutor? Mas os pais, isso assim, é muito grandioso diante desse espectro. O que é isso? Mas, às vezes, os pais, uns que buscam conhecimento, que querem desenvolver essa habilidade do filho que tem esse diagnóstico, ele começa a ir em busca, através de quê? Que a gente não vai só o psicólogo, não, só o neuro, né, doutor? Para praticar no neuro, tem que passar o quê? Pelo psicólogo, tem que passar pelo um TO, pelo fonoaudiólogo, toda uma equipe multiprofissionais para que nós possamos avaliar, e isso é muito importante. Hoje, avaliar esse aspecto, será que essa criança é isso mesmo, ou somente lá na escola rotularam? Não, então, eu estou envolvido dentro do estigma porque a sociedade está vivendo isso e é tudo mais. Então, essa parte da equipe, eu acho assim, de suma, eu acho não, eu penso, né? A gente não acha, a gente pensa, de suma importância avaliar, ter um diagnóstico preciso, procurar as pessoas corretas, os profissionais corretos. Não precisa ficar pesquisando pela internet, será? De um comportamento, ele anda de pontinho de pé, porque ele fazer um flap, eu acho que ele é. Aí a gente já começa a ver tudo isso, é um espectro, é uma condição, né, que o doutor falou, é uma condição. Até mesmo logo eu no início eu entendia o que era nível de suporte 1, 2, 3, eu tive que estudar para eu entender tudo isso. Então, imagina isso, esse fantasma de um espectro na cabeça das famílias, do que tem o diagnóstico. Então, elas estão sofrendo, elas sofrem. Inclusive, eu estava comentando com umas amigas minhas, né, da área da saúde, que depois que eu formar no curso da pós, eu tenho uma vontade, doutor, de trabalhar com mães atípicas, né? Trabalhar essa relação de mães atípicas. Como ela vivencia essa dor, como ela ultrapassa essas vivências delas dolorosas em lidar com essa situação, que depois mais vamos estar falando também do luto do diagnóstico, a gente fala muito isso, do luto do diagnóstico, é um momento que parece que acabou, porque eles não saem, não encontram saída, porque a primeira coisa por exemplo, na minha família, do meu esposo, tem pessoas com o diagnóstico. Os filhos são com o diagnóstico, o primeiro. Eu acho bem interessante essa parte, doutor, que o senhor mencionou, sobre na parte genética. De onde é que vem? De onde surgiu tudo isso? E antes, né? Como viam isso? Como os profissionais viam isso diante das classificações, do CI, que você estava falando, bem antes da numeração? Como lidava? Dava como uma pessoa de deficiência intelectual. E hoje a gente já vai vendo, a ciência vai crescendo, e a gente vai vendo assim, o nível de aprendizado, o nível de poder ajudar o outro de uma forma com novos conhecimentos, nova ciência vai se avançando, e a gente vai entendendo esse percurso do autismo. Mais ou menos isso. Perfeito, doutora. Tô gostando muito dessa conversa, tô aprendendo bastante com vocês. Bom, E aí a senhora comentou, né, o doutor deu também, a senhora deu complemento sobre essa questão do espectro, o que é o espectro, e a senhora falou sobre os níveis de suporte, né, a senhora chegou a comentar sobre os níveis de suporte agora. É, teria como falar um pouco sobre esses níveis de suporte, qual que é a diferença entre eles, o que seriam esses níveis, qual a diferença entre eles? O doutor, ele tem é, mais. tá.
O nível de suporte, a ideia é, obviamente, demonstrar que são pessoas diferentes, né, com características diferentes. Como a gente falou há pouco, a partir do momento que se define como espectro, eu preciso entender que nem todo mundo vai ter as mesmas manifestações, a mesma intensidade, tá? Agora há pouco eu falei, por exemplo, da hipertensão arterial, existem estágios, tá? De mais leve, mais grave, então são, entre aspas, condições mais ou menos graves, e no autismo existe essa mesma ideia, né, de você classificar. Então, os níveis de suporte hoje, eles são 1, 2 e 3, indo do mais, entre aspas, mais leve até o 3, que seria o mais severo, mais acometido. E eles se baseiam, na verdade, né, nesse ponto, eu acho que o DSM deixa um pouco a desejar, na intensidade subjetiva da dificuldade daquela pessoa no momento atual da vida em relação às características básicas do autismo. Como assim? Então, por exemplo, uma pessoa autista que não consiga se comunicar de forma verbal, não tem nenhuma comunicação verbal, ele obviamente vai ter muita limitação na vida. Imagina que ele pensa um monte de coisas e não consegue passar isso para ninguém. Então ele vai ser uma pessoa que vai ser encaixada dentro do nível 3 de suporte, tá? Ou com a mesma ideia, se eu tenho um paciente que até assim possa ser capaz de se comunicar verbalmente, mas que faz tanta estereotipia que não consegue aprender nada, também vai se encaixar dentro do nível 3 de suporte, porque a estereotipia ela acaba funcionando como um certo muro. Ele não tenta nada novo, porque está estereotipando toda hora, e aí, por não tentar nada novo, ele também não vai aprender. Né? Lembrar que o aprendizado do ser humano ele passa como é que eu posso falar? Pela experiência e pela repetição, tá? Certo. Então, essa pessoa também vai ser uma pessoa de nível 3 de suporte. O nível 1 de suporte é um autista que tem pouca limitação na sua vida. Quando eu falo pouca limitação, né, quero deixar bem claro que mesmo nível 1 de suporte precisa ter limitações na sua vida, tá? E então não existe autista nível 0, um autista que não tem dificuldade nenhuma, então ele não é autista, ele pode ter outra coisa, mas não autismo. Entendi. E aí fica no limbo, por assim dizer, o nível 2, porque o nível 2 não é tão severo quanto o nível 3, também não é tão brando quanto o nível 1. Existe até eu acho que ainda não foi publicado, no Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil do ano passado, um pesquisador do Brasil, ele montou uma classificação de forma numérica, uma tabelinha mesmo, que a gente colocaria as características da pessoa, faria um somatório no final e isso definiria para a gente o nível de suporte, ajudaria a definir, na verdade, nível de suporte, tá? Faltava validação, tudo, então, até onde eu sei, não foi publicado ainda, se foi, eu peço desculpas, eu realmente não vi ainda. Mas de forma que é isso. Então, a definição do nível de suporte, ela se refere às dificuldades atuais da pessoa, tá? Baseados em que se refere a sintomas do autismo. Então, assim, uma pessoa que seja autista e que tenha TDAH associado, mas que as dificuldades atuais são associadas ao TDAH e que do autismo, posso dizer assim, entre aspas, ela está relativamente bem funcional, ela vai ser nível 1 de suporte no autismo e vai ter o TDAH com intensidade grave, por exemplo, tá? Então, nível de suporte do autismo se refere aos sintomas do autismo, as características do autismo, tá? Perfeito, doutor. Muito obrigado pela explicação. E aí o senhor falou também que o autista ele vai ter alguma dificuldade em alguma parte da vida dele, né? Principalmente em relação à interação, correto? É, Isso. e em relação assim, sinais de alerta que a família pode ter em relação ao filho ou algum familiar que dá vira essa chave de tipo, nossa, meu filho pode ser autista. Ou esse familiar pode ser um autista. É somente em relação a essa dificuldade, pode ser algum outro fator também que pode ser observado, né, na criança, no familiar. Você quer falar, doutora? É, sobre o aspecto, porque assim, então, às vezes a gente rotula muito. Eu olho muito pelo rótulo. Então, as pessoas, às vezes não é o autismo. Nem tudo é autismo na criança ou no adulto. Nem tudo. Pode ser um TDAH, pode ser um,
como eu palestro muito a saúde mental no Telesaúde, o FAM, a gente faz aquela roda de palestra com crianças, a gente observa que no meio dessas palestras, eu sempre faço uma dinâmica, doutor, que é uma dor invisível, né? Então, essa dor invisível, a doutora Adriane, que é a enfermeira, ela vai com um monte de papel, assim, muitos, que a gente acaba descobrindo, doutor, que realmente, às vezes, a pessoa, não, porque essa criança está calada. Não fala, não quer falar. Hoje não comeu. Será que é TDAH? Será que é TOD? Né? Na realidade, a maioria hoje eu vejo, através das palestras já realizadas em telesaúde, são dores emocionais. Às vezes a criança não quer comer, não quer brincar. Ah, é autista. Ah, porque a professora pediu para que eu levasse ao neuropediatra, neurologista, para o psicólogo, para ver que tá desse jeito. Às vezes eles não falam só da estereotipia, mas eles falam de um outro modelo, de outro jeito. E na realidade, essa criança não tem nenhum problema tão grave como o espectro, né? Que o espectro, cada pessoa vive a sua combinação única de suas características, mas tem umas que são, a maioria, são dores emocionais que essa criança está vivenciando dentro da sua casa, dentro da escola, o bullying, por exemplo. E as pessoas não entendem isso, né, doutor? Às vezes a criança simplesmente está vivenciando bullying. Ou então, vamos abrir aqui um leque, mas vamos abrir, quer dizer, abrir uma aspa e fechar, porque é um outro assunto que a gente vai falar depois, acredito, é sobre os abusos que essa criança vivencia. A criança está sendo, de repente, abusada dentro de casa, e aí não fala, deixou de comer, deixou de interagir, não tem interação. Então, a gente observa que nem tudo isso. Então, hoje, infelizmente, eu posso dizer assim, que muitos rotulam, muitos estão esquecendo de olhar o filho, a criação, a educação, dessa maneira. Eles estão muito focados a um diagnóstico. E agora que todo mundo pergunta, eu preciso de um diagnóstico para o meu filho, como nós estávamos falando na sala de aula, na pós da neuropsicologia, teve uma psicóloga lá, uma amiga nossa, que falou que que a mamãe queria pagar simplesmente para que ela desse um diagnóstico para ir para a fila do SUS, para ver se recebe um benefício. Viu, doutor? Então, como a gente vê isso, como se dá isso? A gente, profissionais, fica tentando entender também toda essa demanda dessa condição, dessa pessoa com TEA, né? Mas não é só TEA, tem outras coisas também aí por dentro, no meio, né? Circulando na área emocional. Como eu trabalho bem a área emocional, às vezes aquela criança não come, não está escrevendo. Atendi uma que ela não estava escrevendo, não estava querendo comer, não estava querendo dormir, estava fazendo até xixi na cama. Será que essa criança tem algum diagnóstico? Será diferente, doutora? Não sei o que, ela está assim. Quando está bom, mãe, então saia, por favor, fique ali na recepção, que deixa que eu vou escutar somente a criança. E como eu já tenho muita experiência, porque eu também já fui ex-conselheira tutelar na Zona Oeste em 2019, por um mandato, então a gente já entende o que é isso. Quando comecei a conversar com a criança, ela simplesmente se abriu e falou, olha, eu estou sofrendo isso aqui, sofrendo isso aqui, eu não quero estudar, não quero escrever, não quero dormir, eu estou fazendo xixi porque eu tenho medo, eu estou com trauma. Então, vamos olhar para esse lado da dor emocional também, que parece que todo mundo está esquecendo, e as crianças estão sofrendo em frente a uma tela, o abuso dela, que a gente palestra muito em telesaúde, o excesso de tela. Então, tem que ver tudo isso. Então, tudo hoje tem que ver essa característica, essa combinação do espectro, de coisa voltada a isso, né, doutor? O senhor concorda? Uhum. Acho que você tocou num grande ponto, que é esse, né? O sofrimento. Eu li recentemente como é que eu posso falar? Enfim, uma página do Medscape. Medscape é um site internacional, né, baseado nos Estados Unidos, mas tem que cobrir com outras coisas, que fala sobre, assim, questões médicas, né?
E aí eles mandam normalmente por e-mail, tem uma assinatura lá sobre Medscape News. E aí uma das páginas recentemente era essa questão sobre era falando um pouco dessa situação do aumento do número de casos, sobrecarga educacional, mas isso no mercado europeu, tá? Eu não vou lembrar qual era o país exatamente, se não me engano, era a Inglaterra, mas não tem a realidade lá. E, assim, seja aqui, lá, enfim, qualquer outro lugar, a situação básica é esse, é o sofrimento, né? Como eu falei mais no começo, é necessário que exista um transtorno, tá? Para a gente definir autismo. E aí uma das perguntas que eram levantadas nesse artigo, quando eu lembrei a palavra artigo, era essa. Assim, até que ponto, assim, essa pessoa está sofrendo, né? Sim. Ela está sofrendo de alguma forma. Mas, assim, até que ponto realmente é uma pressão para que todo mundo receba o nome, o rótulo de autismo, e sim, outras coisas estão sendo desconsideradas, ou algumas características da pessoa são sobrevalorizadas para, entre aspas, se encaixar de forma até meio forçosa no diagnóstico de autismo. E assim, as crianças estão sofrendo, mas nem tudo é autismo, e tem muitas outras coisas, ansiedade, tela, distância dos pais, enfim, tem motivos, né? E aí, óbvio que o estudo tem que ser avaliado, inclusive dentro dos critérios diagnósticos para autismo, o item esse, eu preciso descartar outras condições que possam se assemelhar ao autismo. Óbvio que existe autismo, não estou dizendo que não existe, mas, assim, tem outras coisas para a gente pensar também. Tem Exatamente. outras coisas. Eu concordo com isso, doutor. Porque às vezes as pessoas não estão vendo o sofrimento. Por que essa criança tem ansiedade? Por que essa criança tem depressão? Por que essa criança tem muita tristeza? Ah, porque ela está tristinha, porque ela não quer comer. Ah, porque ela. Eu ouvi uma mãe, um dia desse, doutor. Ela ficou assim, pasme, mas ela disse assim: olha, como é que dá o nome? Uma palavra técnica que a gente fala, doutor? Restrição de alimento, né? Restrição alimentar. Palavra técnica, né? Ela simplesmente disse, não, porque ele não come isso aqui. Não, ele só gosta dessa fruta, ele só come isso. Ele está com restrição alimentar. Eu disse, sério, mas por que você já foi no médico, já foi no neuropediatra, neurologista, já passou com psicólogo? Não, mas eu pergunto para ele, você quer isso? Não. Você quer isso? Não. Você quer isso aqui? Aham. Uhum. Aí ele não come qualquer coisa. Eu acho que eu vou levar porque eu acredito que ele tem autismo. Olha só, né? E isso eu conheci recentemente uma profissional, quer dizer, uma pedagoga também, e ela tem um espaço onde ela trabalha bem os estímulos também, nessa parte, quando for falar do estímulo, que eu acredito sim que a pessoa que tem o diagnóstico do TEA, é onde ele pode trabalhar a mudança dessa criança através dos estímulos. Aí eu digo, olha só, uma mãe querendo estimular a criança que não tem nada, doutor. Simplesmente está na fase do mimo, sabe? Aquele, você quer isso aqui? Não, você quer... Aí depois vai dizer, não, tem restrição alimentar. Já está rotulando o filho como, não, eu preciso porque... E lá na escola, semana passada, na aula, na pós, que é simplesmente a gente é uma parte também muito fundamental para os profissionais da área da saúde, tocar nesse assunto, também já pega para a política pública, né? Que essa parte de eles assim, não, eu quero porque eu preciso de um diagnóstico para entrar com um benefício pelo INSS. Então, eu não sei o que está acontecendo, doutor, se o senhor tem mais experiência nessa área, mas assim, eu acredito que eles estão olhando mais para esse lado como se fosse um rótulo, não uma doença, não sei, Como se fosse um uma benefício, né? condição dessa criança, né? Como se fosse um benefício, né? Isso. Como como o senhor entende isso, assim? Eu gosto muito, eu queria até muito conversar sobre isso. Como sair disso, como explicar para essas mães atípicas, entre aspas, que eles precisam de um diagnóstico para que o filho tenha um benefício. Isso é um problema legal / político que se criou, né, no mundo todo
pelo menos no mundo ocidental, em relação a só se valorizar, por assim dizer, como dificuldade, como uma limitação, o autismo. E aí esquecer que existem várias outras condições que trazem dificuldades enormes também, o déficit intelectual, o próprio TDAH, principalmente o TDAH não tratado, traz muita dificuldade, e outras questões por aí que também trazem muitas dificuldades, também precisam ser tratadas, estimuladas, etc. Então, criou-se essa situação que só autismo. Por exemplo, no consultório a gente lida com situações de, por exemplo, se a criança não for autista, o convênio não vai liberar a intervenção, não vai pagar a intervenção, ou se pagar, vai ser uma intervenção muito aquém da necessidade da criança. E aí a gente fica, uma situação que chega a ser bizarra, né? De a criança, ela só vai ter tratamento adequado se ela for autista. Se ela não for, ela não vai ter tratamento, não digo nem o melhor tratamento do mundo, mas um tratamento adequado. Então, essa é uma situação assim completamente sui generis que se criou no Brasil, né? O autista tem direito a benefício social. Não estou dizendo que não tenha direito, mas e outras condições também. Se é Sim, para dar, se é para dar um benefício financeiro ou social para pessoas que têm transtornos e dificuldades, então deveria ser levado em conta todos os transtornos, não só o autismo. De fato que assim, mas isso que a senhora falou é importante, o próprio INSS já aumentou bem a régua nos últimos tempos de quem vai receber, para quem vai ser concedido um benefício tipo BPC ou mesmo aposentadoria, tá? sim. Exatamente porque se criou uma situação que assim, a pessoa tem que receber um diagnóstico X, mesmo que ela tenha outra condição, para poder ter acesso a um tratamento ou eventualmente a um benefício. Então, seria muito mais lógico, na verdade, que se desse os direitos devidos para cada uma das condições que geram problemas. O déficit intelectual traz muita dificuldade para a vida toda da pessoa, TDAH também, e isso ficou esquecido para um segundo plano, né? Eu concordo. E aí, você falou déficit de atenção, a parte da falta de interatividade também, que assim, atrapalha na vida da pessoa que tem autismo. E aí entra a importância do diagnóstico precoce, né? Também, principalmente na infância, para saber como lidar nessas situações, correto? E até mesmo, como a senhora falou, às vezes uma criança com... A doutora Rosilene falou que às vezes a criança tem seletividade alimentar, mas às vezes não é por autismo, é por mimo, né? E entra também a questão de, por exemplo, até mesmo pessoas autistas, de se estimular a independência, né? Para que se tenha uma melhor qualidade de vida, algo assim, né? Eu acho É, muito interessante tocar nesse assunto. Desculpa, Gabriel, eu lhe cortei, não. não, pode ficar à vontade para falar. Muito interessante essa parte do. Eu ainda não entendi bem enquanto profissional, mas eu tento entender quando uma mãe se pronuncia nessa parte. Meu filho tem essa condição e a gente ouviu muitos relatos de amigas minhas que estavam estudando junto. Então a gente vê muitas mães dentro de uma sala de aula estudando, professor, ou doutor, para aprender tudo um pouco sobre o seu filho. Mas o que eu percebi é que eles querem se afastar, querem se isolar, querem isolar os filhos o tempo todo. Tipo, uma vez uma falou assim: eu não saio mais de casa. Eu perdi a minha diversão. Eu não saio mais com meu filho porque eu não gosto que ninguém olhe para o meu filho com raiva. Aí o negócio agora da identificação da correntinha, né? Identifica mais fácil hoje. Mas mesmo assim, ela disse: eu nem coloco a correntinha no meu filho quando eu saio, porque as pessoas pensam que o meu filho é um retardado. Isso são relatos de mães, de profissionais. E aí eles acabam o quê? Mantendo, eu olho assim, uma prisão de isolamento, começando pela família, que isola o filho porque tem um diagnóstico que
não quer que ninguém o veja, que ninguém maltrate, então tem que ser. Mas eu vejo, por um outro lado, de nós forçar, fazer um reforçamento positivo. Eu me lembro quando eu comecei a estudar a psicologia, eu fui do tempo que a gente ia para a caixa de skinning, viu, doutor? E a gente ia para o biotério, pegar o rato, gente, era horrível. Eu até reprovei essa matéria, porque eu não gostava de ir para o biotério dia de sexta-feira para pegar o rato, levar com a caixa de skin lá para o laboratório e condicionar o rato. E ele não era um rato enorme, grande assim, branco, Ah, que te deixava ele privado 3 dias sem comer. E aí ele tinha que apertar, dar choque nele, dar um choque no rato, para mudar o comportamento dele, para ele sentir sede, tomar água e comer o pedacinho de pão que tinha ali dentro. Isso chama-se reforçamento positivo, não é isso? E eu sim. acredito que quando começam a trabalhar, essa mãe começa a trabalhar esses estímulos na criança, não, por que você está assim? Não, tem que entender, fale, vamos falar. Eu tenho uma filha que ela é fonoaudióloga, e ela é fonobobat, né, que é a parte da neuro, ela trabalha assim, a linguagem, né, a afasia e tudo. Então, assim, ela diz, mãe, eu consigo fazer essa criança abrir a boca, a comer, a mastigar. Tudo é um estímulo. E hoje eu olho que muitos pais, para rotular o seu próprio filho, ou até mesmo um adulto, ele diz: não, toma aqui. O que tu quer? Ah, já sei o que tu quer. Então, cadê o estímulo? Como vai haver mudança nesse processo de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento da criança com o diagnóstico disso, né, doutor? Exato. A gente vive, assim, são situações muito complexas, né? Tem mães de autistas que têm realmente, por exemplo, que a criança tem muita dificuldade de sair de casa, ou porque é agressiva, por exemplo, ou porque tem crise sensorial, e aí realmente isso limita a convivência social da criança e da mãe ou da família de forma bem significativa. E a questão da estimulação, entretanto, também é importante e fundamental. E aí, voltando um pouco para a questão do espectro, uma das grandes áreas de estudo hoje dentro dos grupos de pesquisa de autismo é como a gente, na verdade, subclassificar, né? Existem algumas propostas, nada que seja em vigor ainda, mas uma das subclassificações separa em 4 grupos, que muita gente deve ter visto, foi falado em 2023, 2024, foi publicado o trabalho na Universidade Americana, que separou em 4 grupos, tá? E assim, alguns desses grupos, um deles principalmente, mais ou menos um quarto dos casos, vai desenvolver muito bem. Como assim? São crianças que com pouca estimulação elas vão conseguir aprender a viver em sociedade, vão aprender a tolerar melhor suas dificuldades sociais, de sensoriais, etc. E os outros grupos já terão mais dificuldades, né? A gente não consegue fazer isso no consultório hoje, essa separação, essa subclassificação. É uma coisa que se espera muito que a gente consiga fazer isso daqui a algum tempo, Sim, pensando de fato no prognóstico, né? Como vai ser a intervenção em vida dessa criança, porque sim. de forma muito concreta, a gente sabe que os níveis de suporte eles só se referem ao atual, a situação atual da pessoa. Então, uma pessoa que é nível 2 de suporte hoje pode se tornar nível 3 de suporte em outro momento da vida, porque a vida começou a exigir dela outras características, habilidades que ela não consegue demonstrar. Assim como a pessoa nível 3 pode reduzir para o nível 2 quando ela vai melhorando ao longo do tempo de tratamento e de intervenção. Então, o nível de suporte não consegue definir com exatidão o que eu posso esperar do futuro dessa pessoa. Mas o fato, como a Sarah falou bem, né, se eu não estimular, nada vai acontecer. Ponto. Isso aí é muito, acho que é muito óbvio até. Mas realmente há uma dificuldade, até mesmo da ciência, de dizer assim, vamos estimular assim que vai dar certo com certeza. Como eu falo para os pais, eu não tenho como garantir resposta de tratamento para nenhum paciente dentro do autismo. Doutor, vai melhorar? A gente trata para isso, é o que eu respondo. Mas eu não tenho como dar certeza, não. Vai fazer o tratamento X e vai ficar tudo bem. Não tenho como saber. A criança pode ter acesso ao melhor terapeuta, a melhor situação. Eu tenho pacientes que são famílias que têm recursos, a criança tem acesso a um tratamento ótimo e que não Exato. melhoraram tanto quanto se queria.
e às vezes tem outras crianças que a intervenção é muito mais precária, até a situação socioeconômica é mais Sim, precária também, e a criança melhora muito bem. Eu vou culpar um pai ou outro pai? Não, porque tem coisas que não dependem dos pais, né? É óbvio que os pais querem melhor para suas crianças, para seus filhos, e sim. vão fazer tudo que é o que tiver ao alcance deles para isso. Mas, de fato, essa questão de espectro deixa como é que eu posso falar? Essa, essa dúvida, assim, o que, que eu posso esperar? Como você falava, a criança tem uma dificuldade sensorial, eu posso forçá-la a se submeter àquele estímulo? Né? Como é que eu vou forçar isso para ela se acostumar? Tecnicamente, eu vou precisar expor para que ela possa se habituar em algum momento, né? Então, assim, eu posso garantir que, de fato, a gente ainda está no campo ainda muito básico de conhecimento científico em relação ao Sim, autismo. eu concordo. Ainda tem muita coisa para se aprender, Sim. para se definir, mas com certeza uma das coisas que vai ser muito importante é, de fato, essa subclassificação. A partir do momento que a gente conseguir subclassificar isso, talvez com exame genético, talvez com exame de neuroimagem funcional, a gente vai conseguir definir assim, olha, essa criança aqui eu posso esperar isso, isso e aquilo dela de fato, então vamos estimular assim, assado e cozido. Aquela ali não, eu sei que vai ter mais dificuldade. Então eu vou ter que estimular de uma forma diferente. Essa aqui não, eu sei que ela vai andar bem. A não ser que ela tenha algum outro problema grave de saúde, mas essa aqui vai andar bem mesmo com pouca intervenção. Então eu posso ficar um pouco mais tranquilo, posso dizer assim. Quando a gente conseguir ter isso, a gente vai melhorar muito. A gente ainda não tem, infelizmente. É verdade, Perfeito, super doutor. É, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria muito mesmo de agradecer por vocês terem aceitado esse convite, por vocês estarem aqui compartilhando o conhecimento de vocês em suas respectivas áreas sobre esse tema tão importante que é o autismo. Agradeço muito mesmo, não só eu, como toda a equipe do Saúde Digital agradece vocês aqui estarem compartilhando o conhecimento de vocês. É, E espero vê-los novamente em algum próximo podcast. Se estiverem Vamos sim. disponíveis. Muito obrigado, Com gente. certeza teremos. Amém. Estamos aí. Muito Nós que, obrigado. nós que agradecemos. Então, se eu puder, assim, eu agradeço muito o convite também, Gabriel, e participação também da doutora Rosilene. Como eu falei, quando a gente fala do autismo, tem sempre levar em conta o sofrimento dos pais e o sofrimento das crianças, das pessoas, né, não só das crianças. Mas é muito importante, como você também falou bem, a questão da estimulação, né? Se não estimular, não vai acontecer nada. As coisas não acontecem do nada. Não vai Então é importante sim que os pais conheçam, estudem para ter uma ideia melhor de como vão intervir. Eu não posso também esperar que só os terapeutas façam o trabalho deles e em casa não fazer nada, né? Senão não funciona. O terapeuta pode ser a pessoa mais qualificada do mundo, mas se o trabalho acontecer ali 2, 3 vezes por semana, no resto das outras 165 horas da semana, a criança não foi estimulada, não existe vai uma probabilidade grande de que o avanço vai ser pequeno, né? Então, exatamente. precisa dessa estimulação em casa. Estimulação em casa envolve coisas simples mesmo, dormir bem, se alimentar bem, ter um ambiente em casa rico em, por exemplo, em conversa, aquela coisa que a gente se perdeu, né? A coisa de conversar com a família, ter um horário para conversar todo mundo, mesmo que seja numa refeição, por exemplo, reduzir tempo de tela, não digo nem zerar, porque o mundo hoje é difícil zerar, mas reduzir acesso à tela, né? Nem acho que seja viável você zerar. Por exemplo, o adolescente ele vai ter que usar a tela para a tarefa da escola, por exemplo. Mas a gente precisa ter mais vida fora da tela, né? Até porque a questão social ela depende de oportunidade. Então, se a criança não interage, se essa pessoa não interage, ela não vai aprender. Ponto. É isso. Desculpa, estou falando muito. Não, tá tão boa, né, doutor, essa conversa, Sim. que hoje focar bem essa importância de procurar um profissional da área da saúde, procurar um neuro, né, procurar psicólogo, um fono. Os profissionais estão aí estudando, avançando no conhecimento, buscando para tentar ajudar, né, nessa mão
nessa interpretação do que é isso, como é que eu me vai se dar isso, como é que eu devo agir, como é que eu devo fazer esse acolhimento, o que a gente precisa aprender, tanto os profissionais quanto os pais atípicos, né? E quanto os pais típicos também, que precisam aprender muitas coisas sobre diagnóstico, não estar rotulando, cuidar sempre da saúde mental, procurar um profissional para que haja uma intervenção correta para que possa haver esses estímulos e quando um profissional falar aquilo que eu sempre digo, eu ainda não estou atendendo, mas logo, final do ano, por isso que eu já estarei preparada com a minha agenda para atender, mas que eles procurem ajuda, procurem esse nível de... Quando o psicólogo falar, ou o doutor, o neuro, olha, você tem que dar continuidade na sua casa desse acolhimento, bora trabalhar os estímulos, porque eu escuto, eu tenho muita gente que fala, através dos estímulos, meu filho aprendeu a amarrar o cadastro. Ele não sabia amarrar o cadastro. Eu todo tempo, mãe, amarra meu cadastro. E aí foi, não, amarre. Você vai cair. Vou cair, você vai andar, você vai cair porque o cadastro está solto. Mas amarra, você consegue, você consegue. Bora lá, eu vou te ajudar, sou teu apoio. Eu acho que esse incentivo, mas tudo isso é um trabalho, né, doutor? Que nós temos que trabalhar, que é o luto do diagnóstico. Essas mães estão adoecidas, os responsáveis estão adoecidos, pais. Então, assim, será que eu me isolei também? Aí, ou seja, tem todo esse trabalho de isolamento familiar, pessoal e da criança ou do adolescente ou do adulto que apresenta o TEA, né? Sim, com certeza. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Gabriel. Obrigada pela Saúde Digital Fan. Eu amo fazer parte desse programa, eu amo compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho, poder ajudar ali, estar sempre apoiando no que for necessário. E conte comigo, nós estamos aqui para aprender, produzir conhecimento junto e, então, como um todo, ajudar a sociedade. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos a sua participação também, doutor Ronaldo. Enfim, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado você também, ouvinte aqui do nosso podcast, que chegou até aqui nesta gravação. Muito obrigado e tenham todos uma ótima semana. Todos nós. A todos nós. Boa noite. Até a próxima. Até mais. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. Boa noite.